E hoje eu gostaria de partilhar uma palavra de ensino. Sabem, a Bíblia não conta só histórias bonitas, lindas, fantásticas, maravilhosas. A Bíblia, por vezes, também conta histórias tristes e feias, não é? Às vezes há umas histórias até chocantes que a Bíblia relata e as pessoas podem pensar e dizer assim, mas porquê é que a Bíblia conta histórias de assassínio, de traição, de adultério, de mentira, de coisas negativas? Porquê? Se é a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus, porquê é que a Bíblia ensina isso? Olha, uma das razões óbvia é porque a Bíblia conta a história de homens e mulheres, pessoas humanas, gente de carne e osso, com defeitos e virtudes, pessoas como eu e como tu. E, portanto, nós não somos santos. Então a Bíblia conta a história de homens e mulheres como nós, sujeitos às mesmas paixões, à mesma carne, às mesmas dificuldades e cometendo os mesmos erros muitas vezes. Mas há uma outra razão fundamental, porque a Bíblia conta também histórias tristes e histórias feias. Eu gostava de vos ouvir tentar entender, se vocês entendem qual é a razão por que isso acontece. Alguém quer dar uma sugestão? Podem falar? Porquê? Isso eu já disse, somos humanos. Mas há uma outra razão principal. Alguém quer arriscar? Está quase. Vamos preparar para aquilo que vamos encontrar no mundo? É muito simples. A Bíblia é como um mapa. Quando nós olhamos para um mapa, nós vemos quais são os caminhos seguros e quais são os caminhos perigosos. Quais são os lugares que nós devemos evitar, os caminhos que nós devemos evitar e quais são os lugares seguros. Ou se quiserem, ser mais moderno, a Bíblia é como um GPS. O GPS, nós ligamos o GPS, dizemos para onde queremos ir e ela diz, olha, para aqui não convém ir porque aqui paga portagens. Quer pagar ou não quer? E a gente escolhe. Aqui não convém ir, está muito trânsito, está aqui uma via alternativa. Não é? A Bíblia é esse tipo de mapa, ou de GPS, se quiserem, que nos indica quais são os caminhos seguros e os caminhos perigosos na vida. E indicar tais caminhos é uma coisa boa. Concordam comigo? É por isso que é importante a Bíblia contar histórias feias e tristes também. Eu quero falar da história de uma mulher, uma rainha chamada Jezabel, que a biografia está descrita no primeiro livro de Reis, capítulos 16 a 21, não vamos ler, são vários capítulos, vamos lendo alguns versículos. E ao contrário do que diz alguma religião, o problema central de Jezabel não era a vaidade, a ostentação ou a maquilhagem. Eu tinha posto aqui uma fotografia tirada de um filme, não sei se vai aparecer ali. Exatamente. Vocês podem ver, isto é tirado de um filme sobre Jezabel. Ela está maquilhada, está pintada, tem batom, tem joias, está super, parece uma montra de uma ourivesaria. Mas o problema de Jezabel, principal, não era este. Era uma coisa que se chama o espírito de Jezabel, que é um espírito de manipulação, controlo e idolatria. E, portanto, o espírito de Jezabel não é nenhum demónio, como às vezes as pessoas pensam, o demónio diz, não é demónio nenhum. O espírito de Jezabel refere-se a um padrão de comportamento manipulador, controlador e idólatra. É isto que é o espírito de Jezabel. É isto que caracteriza a vida desta figura do Antigo Testamento. Afinal, quem era ela? Era uma fenícia que se tornou rainha de Israel, portanto, o reino do norte, através do casamento com o rei Acabe. Ela veio lá da Fenícia, de Sidon, e veio para Samaria, casou com o rei, e, portanto, tornou-se rainha do reino do norte, isto é, do reino de Israel, esposa do rei Acabe. O que é que ela fez?
ela trouxe atrás dela a adoração, o culto dos seus deuses e introduziu em Samaria os seus profetas de Baal, dos cultos a Baal, e inclusivamente usou de falsidade para roubar terras aos seus legítimos donos, perseguiu os profetas do Senhor, etc. Então o rei Acabe reinou durante 22 anos, mas a Bíblia diz que foi o pior rei de todos, em parte por causa dela. O pior rei de todos. Diz lá 1 Reis 16:30, Acabe fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Se ele fez mais mal do que todos os que foram antes dele, foi o pior até ali, pelo menos. Mas o pior erro de Acabe mesmo foi ter casado com Jezabel e adorar o Deus dela. A palavra Jezabel quer dizer Baal é marido de, ou seja, no nome dela, ela dizia, eu sou mulher de Baal, o Deus que ela adorava. Era um Deus sanguinário, ao qual se entregavam crianças pequenas em sacrifício, e, portanto, era qualquer coisa que era considerada abominação aos olhos de Deus, do Deus de Israel. Diz lá, no capítulo 16, sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, anterior, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidónios, ou Fenícios, e foi e serviu a Baal, Acabe foi e serviu a Baal, foi atrás da conversa da mulher, porque as mulheres têm muita argumentação, foi atrás da conversa de Baal, serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Vai ali aparecer uma imagem que tem dois deuses que eram deuses fenícios e que ela trouxe, Jezabel trouxe para, tentando impor o culto a estes deuses em Samaria. À esquerda temos o Baal, o deus da fertilidade e da tempestade, com cara de cão, não é? Estão a ver ali uma criança pequena a ser entregue para ser lançada numa fornalha, sacrificada. Nós achamos isto horroroso hoje, e é, mas era aquilo que se fazia naquele tempo. E aqui é uma representação da rainha Azera, que era a deusa fenícia da fertilidade. Então estes deuses tinham estátuas, tinham templos que Jezabel mandou nas imediações do palácio, mandou construir a tal ponto que diz ainda a palavra do Senhor lá no capítulo 16. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os deuses que foram antes dele. Portanto, ele fez o pior que podia fazer, não só porque casou com aquela mulher, que trouxe para dentro do povo de Deus, de Israel, cultos estranhos, mas também ele próprio se envolveu nisso. O que é que diz a história que esta mulher fez? Eu vou ler. Jezabel suprimiu a lei de Moisés, que era a base do funcionamento do povo de Israel. Era a lei de Moisés. Construiu um templo dedicado a Baal junto ao palácio real. Obrigou os sacerdotes israelitas a cultuarem e a promoverem sacrifícios de crianças a Baal. Obrigou. Não sei como é que ela obrigou, mas diz que obrigou. Combateu o Deus de Israel, perseguiu os fiéis, recorreu ao tesouro do templo para sustentar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, a deusa fenícia da fertilidade que nós vimos ali. Os sacerdotes e profetas israelitas foram eliminados ou exilaram-se no deserto devido à perseguição que promoveu. Então já vemos como é que era o modus operandi desta mulher, como é que esta mulher funcionava. O que é que esta mulher trouxe para Samaria, para a capital de Samaria, para o palácio, para a casa real, para o seu marido, o rei Acabe, e a influência que procurou passar a toda a sociedade. Como é que funciona aquilo que eu chamo o espírito de Jezabel? Esse tal padrão de comportamento controlador, manipulador, idólatra. Eu vou dar alguns tópicos que nos ajudam a compreender. O espírito de Jezabel tem obsessão por controle. O espírito de Jezabel
é o padrão de comportamento daquelas pessoas que têm obsessão por controlar as outras. Quando isto acontece, estas pessoas dominam os seus cônjuges, ou a mulher que domina o marido, como foi o caso de Jezabel com Acabe, ou o contrário. Dominam os seus líderes, muitas vezes, quando os líderes são fracos, e dominam até ministérios, muitas vezes, no meio cristão. Isto, por vezes, passa-se no meio cristão. A obsessão por controle. Veja bem o que é que diz a palavra do Senhor no capítulo 21 de 1 de Reis. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então não haja dúvidas nenhumas. Ela manipulava-o. Ela controlava-o. Ele era um paspalho nas mãos dela. Era um boneco nas mãos dela. Ele fazia aquilo que ela queria. Vocês estão tão caladas. Tão caladas. Eu disse caladas de propósito, não é? Jezabel sua mulher o incitava. Então estas pessoas têm um espírito de controle, têm um padrão de funcionamento de controlar os outros, isolam as pessoas, destroem autoridades legítimas através da murmuração, da intriga e até são capazes de dizer que sentem necessidade de controlar as coisas por uma necessidade sua. Então apresentam como se fosse uma coisa não apenas legítima, mas natural. E não têm esse direito. Então o espírito de Jezabel quer controlar os outros. O espírito de Jezabel faz manipulação psicológica. Eu não sei se vocês conhecem alguém, já conheceram alguém na vida, que tivesse o espírito de Jezabel, este padrão de comportamento. Eu já conheci. O espírito de Jezabel faz manipulação psicológica. Usa a sedução, o medo, a chantagem emocional e a culpabilidade para conseguir o que quer. São pessoas que fazem manipulação psicológica aos outros. Ou através da sedução, muitas vezes, para caírem nas boas graças do outro. Elogiam muito a outra pessoa. E a outra pessoa pensa assim, esta pessoa dá-me valor. Então deixa-me cá fazer tudo o que eu puder para esta pessoa. Não é? A sedução. Se for preciso, usa o medo. Não é? A culpabilidade também. Lança culpabilidade sobre as pessoas para que as pessoas façam aquilo que eles querem. E fazem chantagem emocional, manipulação psicológica. O espírito de Jezabel vê os justos como perturbadores. Ou seja, aqueles que querem ser fiéis a Deus só estão a estragar. Só estão a perturbar. E, portanto, o espírito de Jezabel põe sempre a culpa nos outros. Do que corre mal, põe sempre a culpa nos outros. Capítulo 18 diz, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Veja bem, o rei estava tão manipulado por Jezabel, pela sua mulher, que chegou ao pé do profeta do Senhor, que era um homem respeitável e merecedor de respeito, e disse, tu é que és o perturbador de Israel, tu andas a perturbar as pessoas, tu andas a perturbar o povo aqui. Então disse Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim, ou seja, seguiste os deuses estranhos. Pouco mais tarde, seguiu-se o confronto, aquele célebre confronto no Monte Carmelo, onde estava Elias e 400 profetas de Baal. E Elias desafiou-os e disse, vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Se é o meu Deus, se é o vosso Deus. Então, vamos fazer aqui um altar, vamos pôr aqui, matar um animal, vamos pôr aqui a carcaça em cima e vamos orar para ver se vem fogo do céu. E ele disse, mas faz favor, vocês primeiro. Então os 400 profetas de Baal disseram, sim senhor, andaram à volta, lá com as suas danças, os seus clamores, as suas orações, as suas rezas, à espera que viesse fogo do céu para queimar a carcaça, num sinal de que Deus, o seu Deus, era o Deus verdadeiro e que tinha ouvido as suas orações. Mas nada aconteceu. E a certa altura, eles começaram a retalhar-se com facas, a arrancar os cabelos, a rasgar as vestes,
entrar em desespero e continuavam à volta, cada vez gritavam mais ao seu Deus e nada. Até que desistiram. E depois Elias disse assim: então agora sou eu. Arregaçou as mangas. E sem ser aos gritos, porque Deus não é surdo. Há pessoas que pensam que Deus é surdo. Alguns pregadores pensam que Deus é surdo. Então gritam. A gente ouve bem. E portanto Deus também não é surdo. Não é preciso. Então Elias falou normalmente. Que é como nós devemos falar com Deus. Normalmente. Com normalidade. Como quem fala com um amigo. Como quem fala com um pai. Como quem fala com uma pessoa que está próxima. Elias disse: ó Senhor, olha, como viste, eles já foram desacreditados, mas agora honra o teu nome e derrama fogo do céu. Mas antes disto ele mandou deitar baldes de água por cima da carcaça do animal e aquilo estava tudo muito molhado para complicar ainda mais. E quando ele orou a Deus, veio fogo do céu e queimou a carcaça. O povo estava tudo à volta a ver. Tudo à volta. Quando isto aconteceu, meus amigos, foi um problema. Porque ao contrário de hoje, qualquer pessoa diz uma profecia falsa e nada lhe acontece. Naquela altura não era assim, não. Naquela altura o falso profeta, se declarasse alguma coisa falsamente, corria o risco de ser morto. Porque invocar o nome de Deus em vão era uma coisa muito séria. Dizer que Deus disse isto e Deus não disse nada era um crime grave, era um pecado muito grave. E o povo não fez mais nada. Foi a correr atrás dos profetas de Baal e limpou-lhes o sebo. Depois do confronto no Monte Carmelo, porque há momentos em que é necessário haver um confronto. Quando há alguma coisa que está a ser posta em causa, há um momento em que é necessário confrontar. E foi isso que aconteceu no Monte Carmelo. Quando isso sucedeu, e Jezabel soube o que tinha sucedido, que aqueles profetas que ela tinha trazido da sua terra para instaurar o culto dos seus deuses naquela terra de Samaria, do seu marido, e que eles tinham sido mortos pela população por causa do que tinha acontecido, ela ficou furiosa. E disse: olha, Elias, mandou um mensageiro dizer: amanhã tu vais estar morto também. Capítulo 19 diz: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Não foi Elias que matou, não matou ninguém, foi o povo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Mas Deus cuida dos justos e protege-os. Às vezes os justos aparecem como perturbadores. Quando querem ficar fiéis a Deus, quando querem permanecer fiéis à palavra, quando querem permanecer na verdade, quando querem permanecer na honestidade, quando querem permanecer na ética, quando querem permanecer nos princípios que aprenderam e que decorrem da palavra de Deus, às vezes são considerados perturbadores porque são inconvenientes. O espírito de Jezabel vive uma espiritualidade falsa e autoglorifica-se. Esconde intenções egoístas atrás de uma postura piedosa ou até profética. E muitas vezes promove o culto da personalidade. O espírito de Jezabel vive disto. Promove o culto da personalidade. A sua espiritualidade é falsa. Autoglorifica-se. Autoglorifica-se. E por isso tem muita dificuldade em ouvir um reparo. Tem muita dificuldade em ouvir uma pequena crítica de alguém, porque acha que isso não está certo, que a pessoa é o melhor, o supra-sumo da batata, como se costuma dizer. É uma espiritualidade falsa. Autoglorificação, culto da personalidade. Não sei se vocês já conheceram alguém assim. Eu já conheci. O espírito de Jezabel não se arrepende. Ele rejeita qualquer tipo de correção. Se for necessário, vitimiza-se.
Quando nós estamos a confrontar uma pessoa que tem o espírito de Jezabel, este tipo de comportamento, controlador, manipulador, etc., a pessoa encontra sempre desculpas. Desculpa, mas isso foi porque não sei o quê. Mas isso foi porque assado. E quando as provas são tantas e as circunstâncias são tantas que a pessoa fica encostada à parede, aí muda o registro. Aí começa-se a vitimizar. A vitimizar, que é outra forma de manipulação. Não é arrependimento. A vitimização não é arrependimento. É uma forma de manipulação do outro, deste modo, de uma outra maneira. E normalmente acaba mal. O espírito de Jezabel acaba mal. Desde lá no capítulo 21, também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo, veja bem o que é que diz. Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Eu, quando era miúdo, eu pertencia a uma igreja em Lisboa que tinha uma grande preocupação em pregar usos e costumes. E então aquilo que nós vimos aqui da fotografia, daquele filme, maquilhagens e coisas, isso estava completamente fora de questão. É claro que Jezabel não foi comida pelos cães por causa de pôr batom nos lábios. Graças a Deus, estão vocês a dizer. Ou por causa de pôr um rimelzinho nas pestanas para parecer mais pestanuda, ou para pôr aqui para parecer que tem os olhos maiores, ou porque, enfim, não faz sentido. Esse triste fim sucedeu por causa do espírito manipulador, controlador e idólatra. No fundo, ela tentou levar as pessoas a adorar outros deuses e comportava-se, digamos, quase como se fosse um deus, ela própria, que não podia ser contrariada. Alguém já lidou aqui com o espírito de Jezabel? Não precisam de responder. Eu já. E não foi assim há tanto tempo como isso. Mas eu já. Como é que nós nos podemos defender do espírito de Jezabel? Porque no fundo é isso que interessa na prática agora. Como é que nós podemos reagir perante esta situação? Quando surgir alguém que é controlador, que é manipulador, que usa os outros, que usa desde a sedução à culpabilidade, enfim, todas essas artimanhas para controlar a pessoa, os outros, como é que eu, se estiver a ser alvo disso, posso agir? Primeiro, peça a Deus discernimento espiritual para avaliar as intenções. Procure os frutos e não fique apenas pelas palavras. Palavras valem o que valem. A palavra é uma coisa importante quando ela procede do coração e é honesta. Mas muitas vezes a palavra não procede do coração nem é honesta. Em muita gente. Nas relações sociais e humanas nós sabemos que as palavras são usadas para muitas intenções. Por isso nós devemos centrar nos frutos, porque Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. E não tanto pelas palavras. Eu, quando comecei a pastorear esta igreja, houve uma altura que eu atendia aqui pessoas que precisavam de aconselhamento e aconteceu isto várias vezes. As pessoas vinham e começavam, alguém vinha e começava a expor, e eu sentia que a pessoa não estava a ser honesta, completamente honesta, sincera comigo. Eu sentia no meu espírito que havia qualquer coisa ali que a pessoa não estava a contar, não estava a ser transparente. E eu pedia sempre a Deus, Deus, dá-me discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, para eu entender o que é que esta pessoa, esta irmã, este irmão pretende. Isso ajudou-me muitas vezes, porque eu aprendi rapidamente que não podemos confiar apenas nas palavras. Temos que entender qual é o espírito que está por trás das palavras. Qual é a verdadeira intenção do coração. Então peça a Deus discernimento espiritual. Quando você começar a ver que estão a culpabilizá-lo, a lançar culpa sobre si, que estão a seduzi-lo, que estão, enfim, peça a Deus para lhe dar discernimento espiritual. Em segundo lugar, estabeleça limites contra esses comportamentos de sedução
ou mesmo de rebeldia. A verdadeira gratidão não se vê por palavras, vê-se sobretudo por atos. Às vezes, quando nós achamos que temos que agradecer tudo a todos e a todo momento e todos os dias e não sei o quê, isso começa a ser não gratidão, mas manipulação. A expressão forçada da gratidão torna-se bajulação, que é o ato de elogiar alguém de uma forma exagerada ou falsa e com segundas intenções. Amém? Essa é a razão porque eu, há muito tempo não faço isso, porque durante muitos anos estive ao piano, mas antes disso eu, por vezes, ficava à porta da igreja, à saída, mas nem sempre o fazia. Porque quando passa alguém por nós e diz, excelente palavra hoje, pastor, e tal, foi muito bom. No domingo seguinte, se essa pessoa não me disser a mesma coisa, eu digo, não gostou. Nós começamos a ficar dependentes do elogio. E isso para um pregador é muito perigoso. Amém? Porque nós não nos movemos por elogios, nós movemos por convicções, o Espírito Santo que está em nós e que Deus nos diz para dizer aquilo que temos que dizer. E por vezes as pessoas gostam mais, outras vezes gostam menos. Mas se eu estou a fazer aquilo que Deus me disse, é isso que importa. Não é a opinião das pessoas, do A ou do B ou do C. Nós devemos ter um espírito de gratidão. Mas o espírito de gratidão nem sempre se manifesta por palavras. Manifesta-se pela nossa atitude, pela forma como lidamos com os outros e, sobretudo, pelos nossos atos. Porque, passada a gratidão à bajulação, é apenas um passo. E isso é muito perigoso. Então nós devemos ter comportamento, estabelecer limites aos comportamentos de sedução. Quando nos querem seduzir, com grandes elogios e passar a mão pelo pelo, como a gente costuma dizer, para nos fazer sentir muito bem, cuidado com isso. Estabeleça limites. Seja firme e frontal. Às vezes é preciso. Exponha a verdade com base na palavra, com coragem e sem ceder a pressões. Quando alguma coisa está errado, nós dizemos, eu acho que isto está errado por isto, isto e isto. Não é por uma questão de gosto, é por isto, isto e isto. E não temos que ter medo de nos basear naquilo que Deus diz, na palavra de Deus. E devemos ser frontais. Elias foi frontal. Elias podia ter assumido uma atitude diplomática, diz assim, a Jezabel e o Acabe não estão muito satisfeitos comigo. O que eles estão a fazer é uma coisa criminosa. Trazer 400 profetas de Baal e mais não sei quantos da Azerá e fazer templos para eles aqui, os deuses estranhos, acabar com a lei de Moisés, obrigar os sacerdotes da velha aliança, israelitas, a apresentar sacrifícios de crianças ao Deus Baal. Onde é que isto já passou para a cabeça de... Não é possível. E ele podia pensar assim, mas a fulana vai-me mandar matar. Se calhar é melhor eu estar calado e vou falando mais pianinho, mais baixinho, a ver se passa. Foi isso que Elias fez? Não. O que é que Elias fez? Confrontou. Ok, meus amigos, vocês dizem que o vosso Deus é que é, o Baal, pois eu digo que é o meu Deus. Então vamos fazer. Vamos pôr aqui no Monte Carmelo, vamos lá para cima, vamos fazer um altar e vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E quem é que responde e quem é que não responde. E o povo vai ser testemunha. Vai estar tudo aqui à volta a ver. E nós já sabemos aquilo que aconteceu. A firmeza e a frontalidade de Elias salvaram o povo de Samaria. A firmeza e a frontalidade de Elias foram essenciais para que aquele povo que Deus amava não fosse completamente destruído, corrompido, subvertido, mais do que estava a ser. Amém? E a palavra de Deus permaneceu ainda em Samaria. E finalmente confia em Deus, que tudo trará à luz no seu tempo. Eu estive a pregar numa igreja em Angola chamada Igreja Evangélica Kairos. O tempo de Deus realmente é diferente do nosso. Eu vou pedir para ficarmos em pé.
O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Nós temos o Cronos, o tempo cronológico, o tempo do relógio, do calendário, da agenda. Deus tem o Kairos, o tempo dele, que não tem nada a ver com o nosso. Não se mede por segundos, por minutos, por horas, por anos, por semanas, por dias, por meses. Nada. O tempo de Deus é o tempo de Deus. É uma coisa diferente. E Deus, no seu tempo, Ele estabelecerá a verdade. Deus, no seu tempo, estabelecerá a justiça. No seu tempo. Eu gostaria de terminar com uma oração, pedindo a Deus que Ele nos dê discernimento para lidarmos com o espírito de Jezabel. Este padrão de comportamento manipulador e com estas características que eu falei, que estava presente nesta mulher perversa chamada Jezabel. E ao fazermos esta oração é uma oração para que Deus... Esta palavra é uma palavra para nos alertar, de facto, para, como o povo diz, quem anda à chuva molha-se. Nós estamos neste mundo, estamos sujeitos a muitas influências diferentes. Muitas influências diferentes. Algumas positivas, outras nem boas nem más, e algumas realmente negativas. E nós precisamos estar alertados contra as influências negativas na nossa vida. Nós podemos dizer, mas o sangue de Jesus me cobre. Pois, tudo bem, o sangue de Jesus nos cobre. Mas se tu não vigiares e não orares, se tu não proteges a tua mente, se tu não proteges os teus olhos, se tu não proteges os teus ouvidos, tu vais ter problemas. Se tu não puseres os teus olhos na palavra de Deus, nos ensinamentos que Ele tem, nestas histórias tristes e feias, também, provavelmente vais ter problemas. Vais ser enganado. Lá as irmãs de Angola tinham uma canção, eu não sei reproduzir aqui, muito engraçada, baseada no... Acho que o camarão, quando está ali perto das rochas, o que é, se não tiver agarrado, diz que venha onde e leva. E então elas cantavam qualquer coisa que dizia que a mulher não pode estar sentada, nem distraída, se não vem aonde e leva. Espiritualmente falando. E é isso que acontece por vezes. Nós estamos no remanso da nossa vida espiritual. Estou tão bem aqui. É a minha igreja. Sinto-me tão bem. Estou aqui. Está tudo bem. E não estou atento, não estou com os meus olhos abertos, não estou a ver aquilo que está a acontecer à minha volta. E isso é um problema. Isso é um problema. Porque pode vir aonde levar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, tem misericórdia das nossas falhas e fraquezas. Protege-nos de todo o mal. Dá-nos discernimento para nos defendermos daqueles que se deixam possuir pelo espírito de Jezabel, por este comportamento, este padrão de comportamento. Querido Deus, ajuda-nos a olhar sempre para Jesus, o nosso exemplo e inspiração. Que assim seja, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Deus os abençoe.